Boa noite, pessoal. Pessoal chegando aí, um prazer falar com vocês hoje aí. Vamos tratar de um tema importante, transação tributária. Pessoal chegando. À medida que o pessoal no chat puder colocar nome, de onde vem, de onde vocês estão falando, quem está acompanhando aí. A gente tem uma equipe de suporte e a intenção é que a gente faça uma dinâmica bem interativa aí com as pessoas que estão nos assistindo ao vivo aqui. Perfeito, pessoal? Vamos iniciar. Meu nome é Marcelo, sou carioca, 51 anos, moro em Alphaville, Barueri, aqui em São Paulo, apesar de ter nascido no Rio. Pai de 2 filhos, casado há 22 anos. A minha origem veio do setor público. No primeiro momento, eu fui militar da Marinha do Brasil. Fiz escola naval, fiquei nas Forças Armadas por mais de 13 anos, cheguei até o posto de capitão-tenente e decidi mudar de áreas aí, indo para o setor público, né? Especificamente na área de fiscalização. Eu já tenho aí quase 25 anos de experiência na área, primeiramente como fiscal tributária do Distrito Federal e depois 14 anos como auditor fiscal da Receita Federal, né? Muita gente me pergunta o motivo pelo qual eu me desvinculei do fisco federal, abri mão aí de uma estabilidade, do serviço público, né? Muita gente já entra na faculdade pensando, né, num concurso, e são várias as razões pelas quais eu optei por não querer mais ser servidor público e, de alguma maneira, isso que nós estamos fazendo aqui hoje tem conexão com essa decisão minha. Acho que, a partir do momento que a gente acumula, né, um conhecimento teórico, prático aí, a gente tem quase que uma obrigação de compartilhar isso, né? É um propósito meu, investir na parte educacional, formar pessoas, formar profissionais. A gente sabe que muitos de vocês enfrentam aí dificuldades profissionais no setor fiscal, no setor contábil, na advocacia, uma vez que a dinâmica, né, da legislação, de tudo que vem acontecendo, principalmente nos últimos anos, nós vivemos um momento de incerteza aí, por conta da reforma tributária que foi aprovada, é uma realidade posta, né? E, como empresário, né, eu me sinto também na obrigação de compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês que estão empreendendo, né? Seja na condição de advogado, contadores, consultores, mas que, de alguma maneira, o nosso desafio no tributário é sempre estar em busca de novas oportunidades que possam resolver problemas, né, cotidianos dos clientes e, obviamente, um dos maiores problemas das empresas, das pessoas físicas e jurídicas é a questão da dívida, né, do endividamento fiscal, né? Então, se eu dissesse aí para vocês que nós estamos diante de uma das maiores oportunidades de rentabilização no setor fiscal, no setor tributário dos últimos, provavelmente, 10 anos, eu posso causar até um certo espanto em alguns aí, mas eu vou provar para vocês com números, né, e com fatos aí que o que eu estou dizendo tem fundamento, tá? Então, com certeza, aquilo que nós vamos falar hoje vai virar a chave de muitos aí que não conhecem esse setor. É um setor extremamente rico, extremamente promissor, que está só começando, né? Acredito eu que o direito tributário ele vai se dividir em antes e depois da transação tributária, né? E, com certeza, esse tema aí pode ser
né, uma oportunidade de virada aí, né, de aumento substancial da rentabilidade, da oportunidade e até da capilaridade da sua atuação como contador, como profissional. E muitos aí vão chegar a essa conclusão sem muito esforço, tá? Então, depois de hoje, você vai, com certeza, dar esse primeiro passo, né? É importante saber que a recuperação de crédito tributário é um serviço diferenciado, né? Há muito tempo já, né, o mercado vem crescendo em importância e em relevância nesse setor. Isso mobiliza contadores, advogados, e, com certeza, os honorários refletem a importância, né, dessa atuação aí para o setor privado como um todo, né? Então, a intenção hoje é passar um pouco para vocês, ensinar sobre esse mercado milionário aí de recuperação ou de redução ou de gestão do passivo fiscal, especificamente falando sobre a transação tributária, tá? Queria que vocês comentassem aí no chat, fala um pouco sobre o seu nível de comprometimento, quais são as expectativas que vocês têm em relação a esse tema, porque não basta a gente fazer a nossa parte, eu acho que é importante contar com o comprometimento de vocês, enxergar que isso é uma oportunidade realmente única. Eu acho que quem chega na frente bebe água limpa, né? Então é importante a gente estar na vanguarda, não estamos falando sobre um tema atual, sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia, e o mercado está bem movimentado, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês as melhores opções aí e facilitar um pouco a entrada de vocês nesse segmento. Obviamente, eu já venho trabalhando com a transação tributária há alguns anos, desde o início, né? Então, a gente teve que entender o Instituto, vivenciar esse Instituto aí na realidade, na prática, lidando com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com os procuradores, com empresários, com o próprio Instituto, que é novo. Então, acho que a gente vai conseguir aí cortar um caminho, né? A partir do momento que nós já traçamos esse caminho. Eu já tenho um histórico com isso. Eu fui responsável por uma das maiores transações aí feitas no Brasil, com redução de capacidade de pagamento, empresas importantes aí, a gente tem acordos já publicados, está no site, eu assinando como representante. Então, não basta só a questão teórica, é importante a gente também trazer para vocês aí questões práticas, né? Questões que vão possibilitar que vocês entrem nesse mercado aí com o pé direito, tá? E eu acredito muito nisso e quero contar com o comprometimento de vocês aí, porque com certeza a minha parte eu vou tentar dar o meu melhor, fazer o meu melhor, sem esconder nada, e fazer com que vocês que estão comprometidos consigam, num espaço menor possível aí, alavancar o escritório e os negócios de vocês. Mas sem muitas delongas, queria contar um pouco da minha história. Como eu disse, eu venho do setor público e, desde 2015, eu optei por empreender no tributário, né, como empresário, né, como dono de consultoria, a PrimeTex, uma empresa que eu fundei, focada especificamente na área de recuperação de crédito tributário, e desde então a gente vem atuando e operando nesse mercado, já temos aí já passamos 150 milhões de reais em tributos restituídos, quando eu falo restituídos, efetivamente devolvidos, não é pleiteados, né? E com isso a gente conseguiu, com certeza, ajudar muitos empresários, muitas empresas aí a melhorar a saúde do seu caixa, a prosperar, a manter empregos, e com certeza é um honorário também que reflete a importância desse tipo de trabalho, né? Eu, obviamente, como muitos aí, tive dificuldades de enfrentamento com
situações, para mim, eram novas, empreender no setor tributário, e 2015 era um outro cenário, um cenário de crise econômica aí, no final do governo Dilma, e a ideia é que eu tente passar para vocês situações que foram difíceis para mim, para que vocês não cometam os mesmos erros, né? E que consigam, através daquilo que a gente vai falar hoje, cortar o caminho, né? A gente traz uma bagagem aí dos dois lados do balcão, né? Não só no setor público, como auditor fiscal da Receita Federal, mas também no setor privado, aí já quase 10 anos, né? Batalhando aí com clientes, apresentando o nosso trabalho, interagindo com o fisco, né? E fico muito satisfeito aí com o quórum, está bastante cheia essa live hoje. Eu acho que vai ser bem interessante ter vocês ao vivo aí. E nós vamos, então, começar, pessoal, falar um pouco sobre a transação tributária. Vamos lá? Deixa eu projetar aqui os slides, tá? Então, a transação tributária, eu costumo dizer que é a solução que deu certo, né? Quando eu falo solução que deu certo, eu me refiro ao ponto de vista do Estado, né? Haja vista que um dos grandes problemas enfrentados pelo Estado, pela administração pública, é, com certeza, né, a inadimplência, né, a quantidade de empresas, pessoas físicas, jurídicas, que têm dívidas, né, sejam dívidas administradas pela Receita Federal ou dívidas que já estão escritas, portanto, administradas pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Nós vamos trazer alguns números para vocês. Então, o Refis, no passado, quem já tem um tempo no tributário, já deve ter ouvido falar, ou já deve ter se deparado com os parcelamentos especiais. Foram vários, mais de 10 no intervalo de 10 anos. Isso não foi uma solução, sob o ponto de vista arrecadatório, que tenha dado certo, né? Então, eu acho que a gente consegue demonstrar a grandeza da oportunidade da transação tributária, principalmente dizendo que é uma solução que deu certo, dá certo e vai continuar dando certo sob o ponto de vista do credor, né? E isso, né, reflete também, né, no potencial que isso tem de atrair e de resolver a vida de pessoas, de empresas, né? Então, quais são os números que a gente gostaria de trazer para vocês nesse primeiro momento? O primeiro deles é a questão do nível de endividamento das empresas, tá? Então, hoje, se a gente for somar o passivo das três esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, o nível de endividamento hoje equivale a 75% do PIB. Somente a dívida ativa da União perfaz um montante de quase 3 trilhões de reais, né? E o contencioso administrativo fiscal já está em mais de 1 trilhão de reais. Ou seja, nós temos aí mais do que uma arrecadação anual, né, em dívidas tributárias. Então, quando a dívida é pequena, o problema é do devedor, mas quando a dívida é grande, o problema se torna do credor. Por isso que eu trouxe essa frase aí do Sêneca, né? Dívida pequena faz devedor, dívida grande faz inimigo, né? Então, a gente tem aí, com certeza, um cenário caótico se nós fôssemos pensar aí em nível de endividamento, e são esses dados que vão trazer aí os dados, a visão, né, da oportunidade que a gente está trazendo para vocês aqui. Então, esse elevado nível de endividamento, essa dívida, ela tem algumas características, tá? São dívidas que têm uma baixa perspectiva de recuperação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, sob o ponto de vista do credor, sob o ponto de vista do Estado, né, são reduzida a probabilidade de receber aí a integralidade desses valores. Muito pelo contrário, a expectativa é bem
aquém da realidade, né, do que se poderia arrecadar. Então, nós temos aí, além disso, não só um valor elevado, mas também um número, né, um quantitativo de processos que são onerosos para o Estado, ou seja, cada processo, cada execução fiscal custa, né, haja vista que existe uma máquina que precisa funcionar, composta principalmente pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Temos aí, em média, 800 processos para cada procurador da Fazenda Nacional, então não é pouco. E a questão do aumento dos gastos do Estado, né? Quem é brasileiro sabe, está assistindo aí, o aumento dos gastos públicos, né? Temos um governo que adotou como uma política de Estado, né? Uma política econômica, o aumento de gastos, né? É uma política econômica, uma política de Estado, e isso traz uma consequência econômica, ou seja, o Estado, para bancar essa política de expansão de gastos, de aumento do Estado, ele tem duas opções. Ou ele vai imprimir dinheiro, causar inflação, vai se endividar, ou ele vai aumentar a arrecadação, seja através do aumento, né, da carga tributária por meio do legislativo, o que é uma decisão política complicada, ou através de soluções mais imediatas, e a transação tributária está nesse contexto. Haja vista que há um estoque, né, de endividamento muito grande e a possibilidade de o governo fazer dinheiro com essa montanha de débitos que estão dormindo aí nos cofres, nos escaninhos do Poder Judiciário, da Procuradoria da Fazenda Nacional e na própria Receita Federal, que faz o seu papel também de cobrança. Então, a ideia é que, de alguma maneira, essa busca por arrecadação ela não seja tão onerosa a ponto de matar a galinha de ovo de ouro, ou seja, a ponto de inviabilizar o funcionamento das empresas, do setor privado como um todo, porque não interessa ao governo que as empresas quebrem, né? A cada empresa que fecha é um contribuinte que deixa de existir. Então, o governo, por interesse próprio, ele quer arrecadar o máximo possível, mas não tanto a ponto de inviabilizar o setor privado, né? Então, quando a gente une todo esse cenário de endividamento, quando a gente une todo o contexto econômico que nós estamos vivenciando hoje, a conclusão é muito simples, né? A transação tributária é, sim, a melhor e a principal saída que o Estado tem hoje para bancar a sua política econômica e para também, de alguma maneira, viabilizar e facilitar o funcionamento das empresas, haja vista que muitas delas estão, né, com problemas de bloqueio em conta, problemas de penhora de bens, uma série de consequências negativas decorrentes dessa situação de endividamento que já está beirando o absurdo. Tá? Então, o primeiro ponto é destacar que refis é uma coisa, transação é outra, ou seja, os parcelamentos especiais são uma modalidade distinta dessa que nós estamos tratando hoje. Apelidado de refis, esses parcelamentos que aconteceram no passado, eles não tratavam os contribuintes desiguais de forma desigual, ou seja, para todo e qualquer contribuinte, seja ele um bom contribuinte ou um mau contribuinte, tenha ele capacidade de pagar ou não, a regra, né, era a mesma. Ou seja, aquilo que poderia, né, ajudar a pessoas que estavam devendo, na realidade, era um benefício para muitos que não tinham um nível de endividamento tão alto. Para vocês terem uma ideia, os últimos refis, eles provocaram, né, uma renúncia aí de
176 bilhões de reais, ou seja, o governo deixou de arrecadar através de multas que foram reduzidas, através de juros de mora que foram estornados, mais de 176 bilhões de reais, e com certeza, né, os números de arrecadação não foram proporcionais a essa renúncia, ou seja, o resultado econômico do refis foi muito ruim. Haja vista que, historicamente, vocês vão perceber que há aí uma série de, um percentual muito elevado, aliás, de empresas que foram excluídas, de parcelamentos que não foram honrados. Então, na prática, o governo, da mesma forma que ele aumentou a sua arrecadação a partir das adesões que foram feitas, numa outra parte houve um aumento da inadimplência. Então, o governo acabou tirando do bolso esquerdo e colocando no bolso direito. Não teve um efeito caixa favorável. Então, o governo ele buscava aí uma solução diferente daquilo que vinha sendo praticado, e a transação veio ocupar esse espaço, tá? Ela nasceu em 2020 através da medida provisória 899, que foi convertida na lei 13.988, e segundo dados publicados no observatório do INSPER, o site do INSPER, ele traz aí relatórios periódicos que consolidam os números da transação tributária. Já foram até 2022, portanto, esse dado está desatualizado, mas os valores são bem maiores que esses, mas já dá para ter uma ideia, já foram transacionados quase 300 bilhões de reais, né? Então, o volume que vem sendo transacionado pela União, principalmente, é um número que vem crescendo, né, cada vez mais, e mais empresas estão aderindo, e as notícias veiculadas são nesse sentido, né? Seja no Valor Econômico, no Diário do Comércio. Então, vocês que leem jornal, vocês têm, com certeza, já tiveram, aliás, a oportunidade de se depararem com esse tipo de notícia, né? Que a transação arrecadando, vem gerando faturamento para o Estado, né? Então, hoje, como eu disse, nós temos um retrato da dívida ativa da ordem de 2,884 trilhões de reais e alguns quebrados aí. Esse é um montante que o governo enxerga aí como tendo um potencial arrecadatório, e a transação que vai viabilizar o ingresso efetivo de recursos nos cofres públicos através de concessões, melhor dizendo, de ambos os lados. Essa é a ideia, tá? Então, olhando um pouco para esse estoque de dívida ativa, percebe-se que há aí diferentes níveis, né, diferentes perspectivas de recuperação para esses valores, né? Isso também é um estudo que eu busquei aí, através do CNJ e outros colegiados que fazem esses levantamentos. E hoje pode-se dizer que, se analisarmos aí apenas as dívidas de difícil recuperação ou irrecuperáveis, nós estamos aí tratando aproximadamente de 60% da dívida ativa. Ou seja, existe potencial, né, de transação com redução de multa e juro para cerca de 1,5 trilhões de reais. Eu não estou dizendo bilhões, eu estou falando trilhões de reais. Então, pessoal, com certeza será uma política, né, do Estado a transação. Tá? Tem muita coisa para ser feita ainda e nós estamos apenas no início. Tá? Então, se a gente for olhar a questão da eficiência da cobrança, a gente também consegue extrair algumas conclusões. Uma delas é que apenas 12% das execuções fiscais elas têm garantia,
seja, um percentual muito baixo. Ou seja, o credor ele apenas tem garantido aí, seja por conta de bloqueios, penhoras, apenas 12%, né, do total de processos. Então, é um valor muito aquém do desejável. Então, essa dívida, ela é uma dívida que, se olharmos pelo ponto de vista do credor, uma dívida que tem uma certa fragilidade, né? E por isso que o Estado está fazendo concessões, para poder motivar as empresas a aderirem aos acordos. Da mesma forma, né, temos aí uma divisão praticamente meio a meio entre débitos que têm origem em declarações, são débitos confessados, a gente chama de lançamento por homologação, e débitos que têm origem em lançamento de ofício, autos de infração. Então, basicamente, essa é a composição da dívida ativa da União. E eu acho, pessoal, extremamente importante nós conhecermos dados, né? A gente entrar em contato com essas informações é de extrema relevância para que a gente possa entender a dimensão, né, do mercado, né, o tamanho que isso tem, quais são as perspectivas de trabalho que nós estamos nos deparando. Tá? Da mesma forma, outro dado importante é a questão das reversões de decisões administrativas pelo Poder Judiciário, ou seja, a partir do momento que um contribuinte é autuado, ele é multado pela Receita Federal, ele tem a opção de entrar com recurso, né? Um recurso administrativo que vai percorrer as instâncias de primeira e segunda ordem, né? Ou seja, a DRJ e o CARF, e após isso, esse crédito transita em julgado e, em alguns casos, o contribuinte opta por levar essa discussão ao Poder Judiciário. Então, há também uma estatística interessante onde se constatou que 48,2% das decisões administrativas elas são modificadas na primeira instância. Então, gente, esses dados são de conhecimento do governo, né? É com esses dados que o governo, né, são esses dados que o governo vai utilizar para as suas políticas públicas, para as suas estratégias, né, de aumento de arrecadação. Né? Então, temos um problema não só do Poder Executivo, mas também do próprio Poder Judiciário. Tá? Então, temos hoje, estatisticamente, quase 19% das execuções fiscais, aliás, quase 19% das ações judiciais que tramitam nos tribunais regionais federais, ou seja, quase um quinto, são execuções fiscais. Ou seja, há, com certeza, um assodamento do Poder Judiciário em razão da quantidade de débitos que estão sendo objeto de execução, objeto de cobrança judicial. Tá? Então, é interesse também do Poder Judiciário reduzir esse contencioso, para que o Poder Judiciário consiga, né, reduzir o tempo de julgamento de outras demandas distintas da área tributária. Haja vista que o Poder Judiciário ele é responsável não só por julgar questões tributárias, mas também de diversas outras áreas. Ou seja, se os processos de cobrança, as execuções fiscais estão congestionando o Poder Judiciário e há uma baixa perspectiva de que haja uma decisão efetiva em termos de arrecadação, nada mais natural do que haver uma mobilização para reduzir esse passivo. Recentemente, uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, através do CNJ, fez com que fossem propostas, né, a extinção de todas as execuções fiscais aonde não forem, que já estão em curso, abaixo de R$10 mil. Então, estão sendo feitos trabalhos, levantamentos, para que essas execuções fiscais com baixa perspectiva de recuperação sejam extintas de ofício. Tá? Então,
Isso é o que vem acontecendo. E, portanto, o que vem a ser a transação tributária? Tá? A transação tributária ela é uma modalidade de extinção do crédito tributário previsto no artigo 156 do Código Tributário Nacional e, especificamente, tratada no artigo 171. Tá? Segundo lá o artigo do Código Tributário Nacional, é facultado ao legislador, né? Ou seja, o poder legislativo ele tem autorização para fazer uso do instituto da transação, definindo condições, definindo regras que permitam ao sujeito ativo e passivo, devedor e credor, a negociarem, a transacionarem mediante concessões mútuas, ou seja, o credor vai ceder e o devedor vai ceder. Ou seja, a partir do momento que se atingir um ponto de equilíbrio, né, o acordo tem tudo para acontecer. E o objetivo desse acordo, segundo o próprio CTN, é a extinção, a terminação, aí saiu determinação, né, o texto do Código Tributário Nacional, mas a ideia é terminação, a extinção de litígio, tá? Então, assim, a ideia é que, através dessa transação, haja, né, a resolução de contenciosos judiciais ou até mesmo administrativos, né, mediante concessões mútuas. Esse texto não é novo, tá, pessoal? Nós estamos falando do Código Tributário Nacional, que é uma lei geral, né? Ou seja, não basta o artigo 171 existir para que um advogado bata na porta da procuradoria e proponha aí um acordo de transação. Não é assim que funciona. Ou seja, existe uma autorização na lei geral, no Código Tributário Nacional, nesses dois artigos, mas o legislador ordinário ele precisaria fazer a parte dele. E isso só foi feito em 2019, através da medida provisória 899, que foi convertida na Lei 13.988 de 2020. Tá? Então, essa é a lei que traz ao nosso ordenamento jurídico a transação tributária na esfera federal. Tá? Apesar de já constar no Código Tributário Nacional, isso só passou a ser regulamentado, viabilizado, autorizado a partir de 2019, com a medida provisória, e a Lei 13.988, que é a lei de conversão. Tá? Então, segundo o artigo da Lei 13.988, são 3 modalidades. Tá? Então, existem algumas modalidades de transação, cada uma com as suas características peculiares. Então, existe a transação individual ou por adesão, né? Na cobrança de créditos inscritos em dívida ativa ou em contencioso administrativo fiscal. Tem a transação por adesão, no caso de contencioso judicial administrativo, decorrente de relevante e disseminada controvérsia jurídica. É a transação de tese tributária, tá? E a transação no contencioso de pequeno valor. Eu acho essa divisão proposta aí no artigo 2º um pouco confusa, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma forma um pouco mais simples, né? Um resumo esquemático aí para vocês entenderem melhor os tipos de transação que existem hoje no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, você tem aí a transação do contencioso. Tá? Então, existe um processo, uma disputa de entendimento entre o contribuinte e o Estado. Né? Esse contencioso ele pode ser administrativo, né? Judicial, né? Ou de pequeno valor. E você tem débitos que estão em dívida ativa da União, ou seja, não há uma execução fiscal, esses débitos eles estão apenas inscritos na dívida ativa. Tá? Então, a proposta individual ou por adesão, ela pode ser ela pode se dar em relação a débitos apenas inscritos em dívida ativa ou no contencioso administrativo.
Para débitos, transações de tese ou de contencioso de pequeno valor, só vale a transação por adesão, tá, pessoal? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é que há um conceito aí de litígio que foi, de certa forma, adaptado aí para acomodar a transação. Falo isso em relação aos débitos inscritos em dívida ativa, né? Porque muitos de vocês podem estar se perguntando, olha, um débito, simplesmente pelo fato de estar inscrito em dívida ativa, não pressupõe um litígio. Então, se fôssemos levar em consideração, no sentido estrito, essa definição de contencioso, não seria possível a transação de débitos inscritos antes da execução fiscal, tá? Mas há um entendimento de que esses débitos inscritos, há uma pretensão do fisco em fazer a cobrança e, portanto, há um conflito entre as partes, né, de uma decidiu não pagar e a outra quer que ele pague. Esse é o entendimento, é isso que está prevalecendo. Então, a grosso modo, os débitos inscritos em dívida ativa, eles são passíveis de ser transacionados. E, a contrário senso, aqueles débitos que ainda estão na Receita Federal, eles, via de regra, não podem ser objetos de transação, a não ser que haja um contencioso, portanto, um processo administrativo fiscal. Então, sob o ponto de vista de quem pode propor a transação, a gente traz para vocês aí, para facilitar o entendimento, né, as duas modalidades, a transação individual ou a transação por adesão. A transação individual ela pode ser proposta pelo devedor ou pelo fisco, e a transação por adesão ela é feita através de um edital, né? Recentemente foi publicado agora, dia 18, um edital de transação de débitos do contencioso administrativo fiscal da Receita Federal, né? São coisas de 2 dias aí. Então, é publicado um edital, esse edital ele traz regras, né, que devem ser aderidas por parte do devedor que esteja interessado em fazer essa negociação, mas regras que vão valer para todos aqueles que aderirem ao edital, tal como ele foi publicado. Diferentemente, ocorre com a transação individual, né? A transação individual ela é feita individualmente, como o próprio nome diz, ou seja, a proposta ela é feita pelo devedor ou pelo fisco, mas considerando sua situação individual, seu nível de endividamento, seu plano de pagamento. Então, essa modalidade, esse tipo de transação, a meu entender, é aquela que tem aí um maior potencial em termos de trabalho, ou seja, há um campo muito grande para que advogados, contadores, consultores, profissionais tributários atuem isolada ou conjuntamente para entregar um acordo, para costurar um acordo que melhor se adequa à realidade daquela empresa. E isso faz toda a diferença, ou seja, a qualidade desse profissional vai interferir diretamente na qualidade do acordo e, consequentemente, na redução, no benefício que aquele acordo está trazendo para a empresa que deve, tá? Então, com certeza, um espaço muito grande de atuação, tanto para advogados quanto para contadores e, por que não, os dois atuando juntos, né? Então, existem situações dentro da transação que são de incumbência do contador, né? A questão, por exemplo, da capacidade de pagamento, levantamento de débitos, parcelamentos, consolidação de informações, definição de plano de pagamento, projeção de fluxo de caixa, enfim, uma série de coisas, e outras tarefas que são inerentes ao Instituto da Transação são mais peculiares aos operadores do direito, né? Ou seja, você escrever uma proposta, preencher todos os requisitos legais que aquela proposta precisa ter, ser convincente, né? Despachar com o procurador da Fazenda Nacional, ou seja, convencer aquele representante do Estado
de que a empresa não tem condição de arcar com a dívida e por que ela não consegue arcar. Então, o contador também dá uma ajuda em construir justificativas, construir elementos de prova que vão auxiliar esse advogado, enfim. Há uma série de possibilidades que vão, com certeza, impactar e diferenciar profissionais que sabem aquilo que estão fazendo de profissionais que não sabem, tá? É importante, pessoal, ressaltar isso para vocês, tá? Existe, sim, uma grande oportunidade no mercado, mas existe também uma grande responsabilidade por parte de quem vai atuar nesse segmento. Então, eu não recomendo que vocês enfrentem o mercado, caiam para dentro aí, sem se aprofundarem, sem conhecerem, sem entenderem como que funciona o Instituto, tá? Então, é desagradável, às vezes, você conquistar um cliente, você reunir com esse cliente, você ter um trabalho gigantesco para captar esse cliente do mercado, ou até mesmo uma pessoa que foi indicada a você por um conhecido, às vezes até um parente, e lá na frente você entregar um serviço que não atende, né? Então, isso é a pior coisa que pode acontecer com os profissionais, tá? Vamos lá, pessoal. E essa transação, né? A transação, ela é um parcelamento apenas? Não. A transação, ela traz algumas consequências, né? Que estão previstas na própria legislação. A primeira delas é aceitação irrevogável e retratável de todas as condições estabelecidas. Ou seja, você está assinando um contrato, né? Um acordo, onde você tem direitos e deveres, né? Esse acordo, ele também tem uma natureza jurídica de confissão irrevogável e retratável dos créditos que são abrangidos pela transação. Da mesma forma, ocorre o quê? A paralisação das execuções fiscais, ou seja, a suspensão da exigibilidade daqueles débitos que estão sendo transacionados, que foram objeto de transação, tá? E também créditos abrangidos pela transação, eles somente são considerados extintos quando houver o pleno cumprimento do acordo, tá, pessoal? Então, basicamente, são esses os efeitos da transação tributária e nós precisamos conhecer para que a gente possa, de maneira eficiente, transparente e objetiva, interagir com o nosso cliente, explicar quais são as perspectivas e quais são os seus direitos e as suas obrigações dentro do contexto da transação aí, tá? Benefícios da transação são vários, tá? Primeiramente, o principal deles, que são os descontos nas multas, juros e nos encargos legais, né? É importante que se diga que esse desconto ele não é para todos, apenas apenas existe essa possibilidade de redução da dívida para aquelas empresas ou para aqueles débitos que são consideráveis de baixa probabilidade ou média probabilidade de recuperação. Ou seja, são aqueles que são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. É possível também, através da transação, oferecer e substituir garantias. Então, é comum que as empresas, por conta de diversas execuções fiscais, essas empresas estejam, de alguma maneira, com valores bloqueados por conta do Bacenjude, bens penhorados, enfim. Então, a transação ela viabiliza exatamente a substituição de bens e até liberação de garantias, se for o caso. Questão do prazo para pagamento, a questão do parcelamento ou postergação de pagamentos, que a gente chama isso de diferimento, a utilização de crédito, prejuízo fiscal e base negativa. Então, essa é uma das principais vantagens. Muitas empresas acumulam créditos decorrentes de prejuízo fiscal ou base negativa e não conseguem, né, utilizar esses créditos nas suas apurações correntes, por conta da trava dos 30%. No caso da transação, você consegue liquidar até 70% do saldo devedor
através de crédito, prejuízo fiscal e base negativa, inclusive de empresas do grupo econômico, tá? Então, imagine você que uma empresa que esteja endividada, mas que não tenha um prejuízo fiscal, mas essa empresa pertence ao grupo econômico X lá, e uma dessas empresas do grupo econômico tem um prejuízo fiscal. Então, esse prejuízo fiscal ele pode ser utilizado na construção de um acordo de transação, na redução desse passivo fiscal de uma empresa que pertence ao mesmo grupo econômico. Outro aspecto interessante é a utilização de precatórios, né? Precatórios são obrigações de pagamento do poder público em razão de decisões transitadas em julgado. Então, esses precatórios, para o Estado, eles valem pelo seu valor de face. Então, se você tem um precatório ou se a empresa adquire um precatório no mercado secundário, com deságio, ela consegue utilizar esse precatório para liquidar o saldo devedor, né? Da mesma forma com que faz direitos creditórios. Tá? Isso está tudo regulamentado nas portarias e essas são as 5 principais benefícios da transação tributária. Portanto, pessoal, não estamos falando de apenas um benefício. São vários benefícios que podem ser utilizados cumulativamente. Ou seja, é uma baita oportunidade para as empresas e também é uma baita oportunidade para o Estado, que vai reduzir os precatórios que ele tem a pagar, que vai facilitar a vida de empresas que estão em situação difícil, que podem vir a quebrar e não vão pagar mais impostos por conta disso, e reduzir a quantidade de processos que estão congestionando o poder judiciário. Ou seja, todo mundo ganha. Então, existem também algumas vedações, né? O pessoal está comentando aí do litígio zero, a Vivian falou, né? Saiu, sim, o edital agora recente, que traz a possibilidade de transacionar débitos que estejam sendo discutidos no CARF, na Receita Federal, no contencioso administrativo, tá? Confesso que eu sou um pouco cético aí com essas transações feitas no âmbito da Receita Federal, até porque eu fui de lá e conheço a cultura e a dificuldade que a Receita Federal tem hoje para poder lidar com isso. Mas tudo muda, tudo evolui e a gente tem que acreditar. Eu acho que se vocês têm clientes que tenham processos com baixa perspectiva de êxito no contencioso administrativo, que estejam em julgamentos, talvez essa seja uma excelente oportunidade, que vai até julho desse ano, né, para que vocês consigam aí entregar um resultado interessante aí para as empresas. Tá? Não é possível celebrar transação que reduza multas de natureza penal, que conceda desconto relativas ao Simples Nacional, ao FGTS, ou que envolva devedor quanto mais. No caso do Simples Nacional, feita uma ressalva aí de lei complementar autorizativa, essa lei é a Lei 174. Então, temos aí, historicamente falando, sempre janelas de oportunidade para transação de empresa do Simples Nacional. Tá? Quais são os limites da transação? A transação ela não pode ser superior a débitos acima de 20 meses, 120 meses, que reduz o montante principal, ou que tenha uma redução acima de 65% do valor total da dívida. Com exceção do Simples Nacional e microempresas, empresas de pequeno porte, Santa Casa, tem vários outros casos aí, outras situações, onde o limite sobe para 70% e o prazo, né, vai até 145 meses. Tá? Com relação à transação por adesão, temos aí a situação da transação de débitos de pequeno, contencioso de pequeno valor. Então, contencioso de pequeno valor é aquele que vai até 60 salários mínimos, tá? Aonde ou que o sujeito passivo, o devedor, é pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, que estejam em contencioso administrativo judicial, o limite de desconto é 50%, né? E o prazo é de até 60 meses. Tá? Com relação aos atos normativos, vocês precisam conhecer obrigatoriamente
a portaria 6757, que trata da regulamentação da transação de débitos inscritos em dívida ativa, e a portaria da transação de tese tributária, que é a portaria 1584 de 2023. A Kelly está perguntando aqui: temos transação para liquidação de saldo de parcelamento com desconto ou utilização de prejuízo fiscal? O Kelly, o que acontece? É comum que muitas empresas estejam já com débitos em parcelamento, né? Sejam parcelamentos que estejam em dia ou não, tá? Então, aí fica a tarefa de você, a dúvida também, né? De você pegar e cancelar o parcelamento, levar esses débitos para o conta corrente, se for um parcelamento realizado na Receita Federal, ou levar diretamente para a Procuradoria, né, para a dívida ativa, se for um parcelamento feito pela PGFN. No caso dos parcelamentos que são feitos na PGFN, você clicou lá, você abriu mão, você reverte, você já consegue transacionar. A questão é os parcelamentos da Receita Federal, tá? A gente costuma preventivamente propor, a própria Procuradoria, quando se trata de uma proposta individual, a gente consegue aí solicitar que a própria Procuradoria faça a transferência de créditos aí diretamente com a Receita, mas depende da aceitação deles, né? Mas não dá para você migrar direto. Você pode fazer uma repactuação de uma transação, mas você não consegue levar de um parcelamento ordinário diretamente para a transação tributária, tá? Espero ter respondido a sua pergunta aí. A portaria 01 de 2023, ela de 2 de janeiro de 2023, essa não está mais vigente, a do contencioso administrativo fiscal, que é semelhante a essa última que saiu agora, tá? A portaria 6757, ela fala de débitos inscritos em dívida ativa, né? E admite-se a proposta individual ou por adesão, né? Seja proposta pela Procuradoria ou não, tá? A principal portaria, pessoal, com certeza é a portaria 6757, tá? Lá vocês vão encontrar praticamente tudo que vocês precisam para poder entender melhor o Instituto. Algumas coisas são repetidas, mas lá está tudo colocado no texto, tá? Questão do grau de recuperabilidade, capacidade de pagamento, temos aí a cereja do bolo, ou seja, sabemos desde já que o desconto ele é personalizado, e essa personalização do desconto se dá em razão do grau de recuperabilidade, ou seja, do rating, que é analisada a capacidade de pagamento. Então, cada empresa tem a sua capacidade de pagamento aferida pelo Estado, né? Ou seja, o Estado ele define e elege critérios objetivos extraídos das informações fiscais feitas no ambiente SPED, e aí, a partir daí, há um comparativo entre a capacidade de pagamento estimada, projetada, portanto, para os próximos 5 anos, em razão desses dados, e o montante da dívida, seja a dívida já transacionada, parcelada, mas o passivo fiscal como um todo, inclusive aquele que está em contencioso. Tá? Então, se essa dívida é maior do que a capacidade de pagamento em 5 anos, a tendência é que o rating seja ou C ou D, ou difícil recuperação ou irrecuperável, e, consequentemente, o desconto também. Já para o rating A e B, não há desconto. Então, a gente tem se deparado com inúmeras situações aí de injustiça, ou seja, de empresas que estão classificadas com rating A e B, e, na prática, elas não têm aí uma capacidade de pagamento conforme o Estado vem presumindo.
para isso, existe a possibilidade de você rever a capacidade de pagamento. Então, esse é um trabalho que deve ser feito com a participação da contabilidade e do jurídico. Então, acho que é uma grande oportunidade. Tivemos aí um case nosso, onde a gente conseguiu reduzir a capacidade de pagamento de uma empresa e geramos uma economia de 40 milhões de reais através do recurso administrativo, através do qual nós provamos para a Procuradoria que a empresa não tinha aquela capacidade de pagamento que a Procuradoria presumia. Tá? Então, a gente teve um caso de sucesso, eu já passei por isso, e acho que é a partir daí que a gente consegue entregar resultado e cobrar, né? Pergunta do Túlio: qual o percentual da dívida aumenta quando é feita a transação de dívida para dívida ativa? Tá, vamos lá. Quando o débito sai da Receita Federal, vai para a Procuradoria, é crescido 10%. O nome disso é encargo. Depois do ingresso da ajuizamento da execução fiscal, mais 10%, tá? Então, você tem o principal e quais são os acessórios: juros, multa e encargos. Encargos pode ser 10% se o débito estiver inscrito ou 20% se houver ajuizamento. Agora, quando há um desconto, esse desconto ele é uniforme, né? Então, o desconto é de vamos descontar X%. Então, esse X% ele vai abater igualmente juros, multa e encargos. Tá? Capacidade de pagamento é revisão de capacidade de pagamento, Túlio. A gente faz tá lá 6757, tá? Você entra com pedido de revisão de capacidade de pagamento. Tá? Então, pessoal, eu só caminhando um pouco para o final, eu queria dar mais uma lida aqui nas perguntas, que eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? Utilização de prejuízo fiscal, já falei. Parceria, muita gente falando de parceria, gente. Parceria eu acho que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Acho que a parceria, ela tem que existir, deve existir, é saudável, né? Ninguém é bom em tudo. Então, tem gente que se adapta melhor em contabilidade, outras pessoas lidam melhor com direito, né? Então, acho que parcerias aí sempre vão ser bem-vindas e eu trabalho também com parcerias, funciona assim. Às vezes, quem tem o cliente, né, tem mais que levar soluções para esse cliente e buscar os melhores profissionais para atender, tá? Então, pessoal, é impossível falar sobre todo o conteúdo relacionado à transação num intervalo de 1 hora até. Então, o que a gente pode falar e mostrar é a dimensão do Instituto e o potencial que isso tem de solução de problemas e de mercado, né, de oportunidade de alavancar resultados de contadores, advogados, de pessoas que queiram se dedicar a isso aí, né? Então, é difícil, a gente sabe, né, no dia a dia, não é sempre que a gente tem uma oportunidade aí de entregar soluções para o nosso cliente. Quem vive, às vezes, de mensalidade, aí, quem é contador sabe disso, a gente não consegue nem aumentar a mensalidade e essa recorrência, ela, às vezes, não é suficiente, às vezes, nem para pagar o custo do escritório. E a gente tem, obviamente, muita gente tem dificuldade de acessar conteúdos práticos, né? Então, a minha ideia foi trazer aí um treinamento que tenha um viés bastante prático, mas sem pecar pela questão teórica, para que vocês possam raciocinar, pensar na transação tributária baseado em elementos sólidos, né? Isso que é importante para que vocês possam tomar a melhor decisão, porque aquilo que a gente vende, pessoal, chama-se credibilidade. Quem é prestador de serviço sabe, né? Então, nós vendemos credibilidade. Você não consegue vender credibilidade sobre um assunto que você não domina, sobre um assunto que você não conhece, tá? Então, a ideia nossa é caminhar com vocês, pegar vocês pela mão mesmo e apresentar para vocês esse mercado e você não passar pelas dificuldades que eu passei. Tá? Eu enfrentei muitas dificuldades porque quem chega primeiro tem que desbravar.
Em 2020, quando eu comecei, logo no início da transação, eram muitas dúvidas, muitos questionamentos, a própria Procuradoria também, uma cultura um pouco fiscalista, dificultando isso. Hoje as coisas estão mais fáceis, hoje já há uma jurisprudência, o judiciário já está um pouco mais acostumado com isso. Então, a ideia eu compilei todo o conteúdo técnico, teórico e prático através desse treinamento de transação tributária. É um mapa, né, um passo definitivo para que você possa se aplicar. Né? Você, às vezes, todo mundo tem, né, uma rotina estressante, aí, o dia a dia, às vezes, faz com que a gente não consiga enxergar algumas oportunidades que, às vezes, estão na nossa frente. Então, cabe a gente aqui que está no mercado divulgar isso daí e viabilizar aí essa importante, né, oportunidade aí que é a transação tributária. Eu queria mostrar aqui algumas informações sobre o nosso treinamento, tá? Tá. Esse treinamento, a ideia é que você saia do final do treinamento com total condição de fazer um trabalho de transação individual, né? Que é o mais complexo. Que você consiga estruturar uma proposta, que você consiga estruturar um contrato, que você consiga fazer começo, meio e fim de um processo de transação, tá? Esse é o propósito do nosso treinamento. O curso que eu quero apresentar para vocês, ele tem são 3 módulos, né? A gente explica por que a transação é uma excelente oportunidade, traz as estatísticas, abre esses números que eu mostrei aqui especialmente para vocês. No módulo 2, nós vamos falar sobre os tipos de transação, detalhadamente, com os artigos da lei, né? No módulo 3, questão de prejuízo fiscal, amortização. Eu faço um passo a passo dentro do ECAC, tá, pessoal? Então, é importante falar isso. A gente mostra para vocês, dentro da tela do ECAC, como que se dá, onde você tem que clicar, como é que você baixa as informações, como é que você consolida. Quem está acostumado a mexer com o ECAC sabe da dificuldade que é. Então, a gente quer fazer uma coisa... A gente fez um treinamento bem prático. A gente tem um bônus especial, que são 2 aulões, né, de teoria e prática e aplicação de conhecimento. Eu vou estar em contato com o pessoal, que é meu aluno aí. Quem já fez curso comigo sabe. Eu gosto de interagir, eu acho que é um feedback riquíssimo, tanto para quem está aprendendo, mas para quem está ensinando, para os 2 lados. Tá? O valor do curso, né, é de 1.997, tá? Então, esse curso ele poderia estar sendo vendido por um valor maior. Eu quero que a gente ganhe volume, eu quero quantidade de alunos. Quanto mais gente tiver em contato com esse conteúdo, melhor. A gente quer criar uma comunidade de pessoas que enxerguem a transação como uma porta de saída, porque tem muita empresa precisando realmente. Tá? O preço promocional que a gente está apresentando para vocês são algumas vagas limitadas, né? Não dá para fazer por muito tempo. Vai sair por 997, tá? São 12 prestações de 99,50, né? E a gente está com esse preço de lançamento de 997, tá? Temos aí a possibilidade, se você não gostar, como todo curso, 7 dias para você desistir, a gente faz a devolução, né? E, pessoal, com certeza a gente quer criar aí uma casta de profissionais que estejam aptos a lidar com isso, porque é uma realidade irreversível, tá? Acredito muito na transação, tenho trabalhado com isso no meu escritório, no dia a dia, tenho ido na procuradoria, vou trazer atualização para vocês aí, tá? Quero agradecer a todos vocês aí que mantiveram aí a audiência lá no Pico até o final, tá? Vocês têm o meu contato, está aí no chat. Sigam o meu conteúdo nas redes sociais,
o meu endereço está aí desde o início, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a confiança que muitos depositaram, muitos já compraram o curso, então, outros cursos que a gente tem aí também, muita gente aqui que eu já conheço, tá? Prestigiando aqui com a audiência de vocês, tá, pessoal? Desejo para vocês uma boa noite, tá? Acreditem no talento que vocês têm, acreditem no potencial de vocês, ninguém é igual a ninguém, ninguém precisa ser igual a ninguém, todo mundo tem um talento a ser explorado, e o papel nosso aqui é conduzir vocês para que vocês consigam potencializar o talento de vocês e conseguirem aí otimizar e progredir, prosperar. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje, pessoal. Uma boa noite a todos aí.